Quero convidar aqui nossa pastora abençoada, a pastora Marta, que vai trazer uma palavra poderosa ao nosso coração, que o Espírito Santo já tocou, já iluminou, e nós vamos receber essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Me revelou. Amém, queridos. Diga: Deus é bom. Deus é tão bom. Saudade dos irmãos vão aparecendo, nós vamos glorificando o nome do Senhor. Tem um visitante hoje pela primeira vez aqui, que é o Davi, né, André? Davizinho está chegando, a primeira vez que ele está vindo ao culto. Glória a Deus pela vida do Davi. Bom, queridos, você que está em casa, que a graça e a paz do Senhor esteja com você também, todos aqui presentes e quem está online, não é verdade? Hoje Deus tem uma palavra para nós, como sempre Ele tem uma palavra, não é verdade? Deus tem nos amado, nosso noivo tem nos amado, o Filho de Deus. Está aqui seu Aldo, junto com, parabéns, né? Bodega, está aqui na bodega. Hã? É o Zé, né, Zé? É o Zé, José, né? O Aldo José, ele falou de você aqui, viu, José? Ficou contente dele ter vindo? Parabéns, parabéns, você indicou uma igreja e ele veio, tá vendo? Glória a Deus, amados. Mas hoje nós vamos ver na palavra de Deus. Deus me deu um tema aqui. Sabe, eu tentei florear esse tema de todos os jeitos. Comecei a florear esse tema, mas tive que apagar. Fui apagando, porque ele já tinha me dado o tema. Mas é um tema assim, Senhor. Mas eu falei para Deus, eis-me aqui. Para o que Ele quiser falar conosco. O que Ele quiser falar, na onde Ele quiser me levar, eu quero falar do amor dEle, da palavra dEle. E nós sabemos que o amor do nosso Pai não é apenas esse amor que o mundo aí diz, né? Aquele amor que beija, abraça, né? Não é só esse. O amor do Senhor, ele é completo. É aquele que tudo suporta, tudo acredita, tudo fortalece. E como que suporta? Né? Se suporta porque tem alguma coisa para ser suportado. Não é verdade? O nosso Deus tem esse amor com a noiva dele. Ele chama a igreja de noiva. E hoje, ele me deu o tema o seguinte... Né, o pastor Ricardo pode colocar lá em cima para mim. A noiva e o seu adultério. Foi esse o tema que ele me deu hoje. Diga comigo, a noiva e o seu adultério. E ele chama a igreja de noiva, queridos e amados. Ele chama a igreja dele aqui na terra de noiva. E Deus... pronuncia Jesus como noivo. E ele pronuncia e anuncia que o noivo virá novamente nesta terra. Jesus já veio, mas o que fizemos com ele? Ele veio e nós o matamos, nós o crucificamos, né? Na verdade, os judeus. E ele veio para os judeus, mas os judeus não quiseram ele, mas ele diz, mas todos quanto me receberam, eu dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é em João capítulo 1, versículo 11. Todos que receberam a Jesus, ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. E por isso que a gente fala, quem quer receber Jesus hoje? Porque ele já veio nessa terra, mas ele foi morto. Não quiseram ele. Os seus compatriotas, os judeus. Não, esse Jesus dessa forma nós não queremos.
pobre, nascido numa manjedoura. Não, esse rei nós não queremos, esse Salvador nós não queremos. Nós queremos um Salvador rico, poderoso, valente, que vem matando todo mundo. Como o pastor disse, obrigada, Ademar. Deus te abençoe e te dê um galardão de profeta. Bom, e não quiseram assim Jesus. Aí ele foi morto, crucificado, né? Foi maltratado nessa terra. Foi crucificado com 33 anos. E aí ele voltou para o céu. Mas quando ele estava subindo, ele deixou registrado, né? Em João capítulo 14, versículo 2, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então Jesus está terminando, eu acredito que as casas já estão prontas, os lugares já estão prontos, e eu acredito que ele já está prestes a voltar novamente a essa terra. Quem acredita que ele está prestes a voltar a essa terra? Levante uma de suas mãos. Isso. Então ele é o noivo, está prestes a voltar. Está prestes a pisar novamente. Não vai pisar, vai ser um encontro nos ares, né, como a Bíblia diz. E ele vem fazer o quê? Primeiro, ele veio com uma missão de morrer pela igreja dele, pela noiva dele, para resgatar, né? Ele veio com essa missão. E primeiro, ele fez isso para os seus compatriotas, os judeus. Depois, para os gentios, que somos nós. Aí ele nos adotou. Mas ele nos encontrou nesse estado. Abra a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 16. Hoje nós vamos ver como ele encontrou a primeira noiva, que foi os judeus. Tá bom? Como que estado que ele formou o Estado de Israel, formou o povo de Israel. Porque quando ele veio, antes de vir, Deus se enamorou desse povo. Deus olhou para esse povo que não era povo. A sua origem, nós vamos ver da onde nós viemos, lá da onde vem a nação escolhida de Deus, a nação de Israel, porque nós somos também a nação eleita, raça eleita, sacerdócio santo. Nós também somos povo comprado, adquirido, para anunciar as boas novas e perfeitas dele. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas como que tudo isso começou? Começou com um povo que não era povo. Olha só, Ezequiel 16, só uma introdução. Da onde veio a nação santa escolhida de Deus? Ezequiel 16, do 1 ao 6. Vamos ler a palavra do Senhor? Você pode me acompanhar também aqui, ou com a sua Bíblia, ou até mesmo com o seu celular. Coloca uma marca lá, para você começar a ficar habilidoso na palavra. Olha lá. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, veio a quem? Ao profeta Ezequiel, dizendo assim: Filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações, e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus, o seu pai era amorreu e a sua mãe era uma eteia. Vamos parar aqui, só para você ficar sabido na palavra de Deus. Da onde procede Jerusalém? Da onde procede o povo de Deus? Qual a sua origem? Ele diz: você procede da casa da terra dos cananeus, o seu pai um amorreu e a sua mãe uma eteia. E eu pesquisei os amorreus e os heteus. Sabe que era um povo de pouca importância. O significado bíblico e os outros dicionários. Diz que
Eles se originaram de um povo de nenhuma importância ou pouca importância. Imagina um país lá mesmo assim que não tem importância nenhuma na face da terra. Foi assim que se originou a nação escolhida, santa de Deus. Continuando, olha só. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem lavaram com água para que ficasse limpa, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Olha só como, da onde saiu esse povo? Pode ir. Ninguém olhou para você com piedade, para lhe fazer qualquer destas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia em que nasceu, você foi jogado em campo aberto, porque tiveram nojo de você. Agora eu quero dar uma pausinha, para que esse povo aí, hoje, somos nós, tá bom? Do mesmo jeito, da onde se originou a nação santa, eleita, a Jerusalém, a Israel de Deus, ela se originou dali, ó. Tiveram nojo de você. Do mesmo jeito, foi nós. Aí vai lá. Isso, pode passar, fazendo favor. Quando passei, aí foi Deus falando. Presta atenção. Quando passei perto e vi que você se revolvia no seu sangue, eu lhe disse, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Sim, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. O Senhor passou por aquele povo, que o povo tinha nojo dele, e falou, aquele povo que estava morrendo na sua imundícia, no seu sangue, aquele povo que nasceu e ninguém se apiedou daquele neném, daquele filho, Deus olhou para aquele povo e disse, fica vivo. Esta é a origem desse povo. Esta é a origem desse povo, que o Senhor olhou com piedade e com misericórdia. Agora diga assim para você mesmo, diga assim, eu era esse povo, eu era nojento, eu estava lameado no meu pecado, eu nem sabia o que era Deus, mas Deus olhou para mim com um olhar de piedade e disse, não morra, fica vivo, tem uma chance para você. Agora, essa foi a introdução da onde se originou a nação santa. Agora, versículos 17 ao 26, nós vamos ver o adultério desse povo contra Deus. Pastora, do que a senhora está falando? Eu estou falando de um povo que não era nada e Deus pegou ele e fez desse povo uma nação escolhida. E agora ele começa do versículo 7 ao 16, ele vai falar do encontro desse povo. Olha aí, com ele. Olha o que ele fez com esse povo que não era nada, que tinha nojo dele. Olha, eu a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu, se desenvolveu, ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os seus cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Era um povo nojento, um povo que não tinha nenhuma graça. Mas o Senhor pegou esse povo, fez ele crescer, deu forma a esse povo. Mas ainda faltava algo, esse povo estava sem vestes. Mas olha o que ele fez. Quando passei de novo perto, olhei para você, e eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto. Quem passou foi Deus. E Deus disse que tinha um manto. E ele disse que pegou esse povo que não valia nada, somos nós, e ele passou o manto. Nós já estávamos na idade do amor.
e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Olha só, esse povo nasceu do nada, esse povo não tinha nenhum valor, pelo contrário, o povo tinha nojo desse povo. Mas quando o Senhor passou por esse povo, e que passou de novo por esse povo, passou ele nascendo, depois passou, já estava na idade do amor, na idade de se casar, na idade de se relacionar, mas esse povo não tinha vestes, e o Senhor cobriu esse povo com o manto dele, e fez uma aliança, pegou a aliança e colocou no dedo desse povo. Então eu lavei com água, limpei o seu sangue que a cobria e ungi com óleo. Pode passar. Também a vesti com roupas bordadas, lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu cingi de linho fino e te cobri de seda. Tudo isso ele fazendo para nós. Olha só, é o nosso Deus com a noiva, na idade de noivar. Pode ir. Também a enfeitei com joias, bracelete nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei pendente em seu nariz, brinco nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, de seda e bordadas. Você se alimentou da melhor farinha de mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Olha o que é o nosso Deus. Ele pega alguém que não era nada, um povo que não era nada, e torna esse povo, um povo que nem vestes tinha. E ele adorna esse povo. Esse povo que é a noiva dele. Ele adorna essa noiva que é a igreja dele hoje. Como você chegou na casa do Senhor? Como o Senhor encontrou você? Como o Senhor nos encontrou? Como que nós estávamos? Nós estávamos despidas, nós estávamos sem enfeite nenhum, nós estávamos cobertos de sangue do pecado, mas Ele nos lavou, nos limpou, nos deu vestes, nos deu ouro. O Senhor fez isso com a noiva dele. Pode passar. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor Deus. Mas você confiou na sua beleza, a sua fama fez com que você prostituísse, e você se ofereceu a todos que passavam por você, para ser deles. Você pegou algumas das suas roupas e fez para si lugares altos, enfeitados de diversas cores, nos quais você se prostituiu. Nunca antes havia acontecido algo assim e jamais voltará a acontecer. Você pegou as suas belas joias, feitas com ouro e prata, que eu lhe tinha dado, e fez para si imagens de homens, com as quais você prostituiu. Essa é a história de Israel, essa é a história de Jerusalém, esta é a história de um povo que nasceu do nada, e o Senhor fez dele um povo santo, escolhido, uma nação, como uma rainha cobiçada por todas as outras nações. As nações via Israel como uma rainha, adornada de ouro e de prata, vestida de sedas e de linho.
O Senhor fez o melhor que Ele podia, deu de comer de mel e trigo fino a essa nação, não deixou faltar nada. Mas sabe o que essa nação fez? Ela pegou o ouro, ela pegou a prata, ela pegou as vestes, as roupas que Deus tinha dado, e ela foi para as matas, ela foi para as montanhas, ela foi para os altos com as suas roupas, ela enfeitou um lugar com as suas joias, ela preparou imagens, e ali ela se prostituiu com outros deuses. E eu falei, Senhor, Israel fez outros deuses, mas nós não fizemos outros deuses. Nós não estamos adorando outros deuses, Senhor. Nós adoramos somente a Ti. Nós não estamos prostituindo contra Ti. Ele falou, sim, filha amada, vocês adulteram contra mim, vocês se prostituem contra mim. Como, Senhor, o meu povo, que se diz o meu povo que eu lavei, que eu mandei Jesus lavá-los com o sangue dele, que eu mandei o meu filho para que o pecado deles fosse perdoado, o nosso pecado fosse perdoado, a nossa sujeira fosse lavada. E ele diz, vocês estão pecando e adulterando contra mim. Você que está em casa, você está entendendo? O Senhor diz que a nação de Israel, depois de tudo que o Senhor havia feito para eles, eles largaram de crer no Senhor para acreditar em ídolos, em postes ídolos, feito por mãos dos homens. E ele disse, hoje a minha noiva atual, a minha igreja, está fazendo o mesmo. E eu falei, como nós estamos adulterando? E ele disse assim, vocês estão adulterando com o tempo? E ele disse isso para mim, você, Marta, tem adulterado contra mim. A minha igreja tem adulterado, se prostituído. Ela gosta muito mais de outras coisas do que ouvir a minha palavra, de que abrir a Bíblia e ler as minhas palavras. Ela ama mais um filme do que uma canção. Ela ama mais, ela se prostitui mais, ela adultera, ela investe tempo, ela investe o fôlego de vida que eu dei, ela investe a salvação que eu dei a ela em jogos, em bebidas, em pornografias, em namoros, em sexo ilícito. Ela adultera na internet, ela adultera no tempo, ela adultera na comida, ela adultera contra mim. Quem? Nemasto Cheriomanai. A igreja do Senhor, a noiva do Senhor está suja novamente. E Ele vem buscar uma noiva limpa, adornada. Há o castigo sim para Israel. Houve um castigo para Israel. Queridos e amados irmãos, levantamos as mãos e começamos a adorar o Senhor no templo. Daqui a pouco começamos a olhar o tempo. Nossa, 1h30 ainda não acabou o culto. Mas nós estamos doidos para acabar aquele culto e fazer outra coisa que nós amamos mais, que nós adoramos mais, que nós veneramos mais. Qual é o seu tempo de amor com o noivo? Qual é o seu tempo de noivo, de noivar com o noivo? É só aqui dentro? É só na terça-feira, 1h30? É só no domingo, 1h30? Já deu, pastor, está pregando muito, está demais, não consigo ouvir mais. Quero ir embora para minha casa, quero ligar o meu controle, quero assistir o meu filme, a minha série. O Senhor falou comigo isso. E Ele está falando com você, eu acredito. Você é noiva do Senhor? Levante uma de suas mãos, quem é noiva do Senhor. Quem está entendendo esta palavra?
Aonde você tem investido as tuas forças? Ele diz que o meu povo adultera contra mim na mentira. Diz que ele falou que o povo dele mente demais, se prostitui com a mentira. Ele diz que nós mentimos, toda hora a gente solta uma mentirinha, toda hora a gente solta uma desculpinha para o nosso amigo, para o nosso marido, para os nossos filhos. Não é desculpas, o nome disso é mentira. E a Bíblia diz que mentira, ela é filha do diabo, o pai da mentira é o diabo. E ele diz que nós estamos adulterando contra ele. Estamos fazendo coisas que machucam o coração do noivo. Continuando, então nós vimos aí que ela pegou tudo que Deus deu para ela e começou a prostituir-se. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de muita fartura. É verdade ou não é? Mel e trigo fino. Mas a gente pega isso para adorar o Senhor? Para fazer a obra do Senhor? Ele tem nos dado tempo, agora até com essa pandemia, ele tem aumentado o tempo de muitos cristãos. E nós investimos esse tempo para ele ou para nós? O que estamos fazendo com o nosso noivo? Terceiro, o castigo da noiva. O castigo de Israel. Versículos 31 ao 41. Tem uma gama de versículos ali, quem quiser chegar em casa, ler esse capítulo. Quem está entendendo a palavra de Deus? Mas que bênção de Deus. O amado Espírito Santo, ele nos convence. Versículos 35 ao 41. O castigo do pecado de adultério da noiva. Olha só. Ezequiel 16, 35. Portanto, olha como o Senhor chama agora aquela rainha que ele adornou. Portanto, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Ele chama o nosso pecado de prostituição. Quem prostitui, o nome é prostituta. Assim diz o Senhor Deus: por você ter derramado o seu dinheiro e deixado à mostra a sua nudez nas suas prostituições com os seus amantes, por causa também de todos os seus ídolos abomináveis. Ídolos abomináveis, irmãos, é tudo aquilo que a gente investe mais do que Deus. Tudo que você investe mais do que Deus, gosta mais do que Deus. Por exemplo, a gente chama, vamos orar. Não posso, mas assistir esse filme eu posso. Você está se prostituindo. Quem está entendendo? Pastora, você está radical. Não, eu não estou radical. José, você está entendendo? Meu Deus. Perguntei quem está entendendo, ele levantou a mãozinha. Vamos lá. Assim diz o Senhor Deus: por você ter derramado o seu dinheiro, deixado à mostra a sua nudez nas suas prostituições com seus amantes, por causa também de todos os seus ídolos abomináveis e do seu sangue de seus filhos que você ofereceu a seus ídolos. Até isso Israel fez. Sacrificou os seus filhos aos ídolos. Até Até isso Israel fez. Até isso a noiva fez com o noivo. Ela ofereceu seus filhos. Ela matou os filhos que Deus dava. Sacrificava aos ídolos. O que estamos fazendo com os filhos que Deus está nos dando? O que nós estamos fazendo? Oferecemos eles ao Senhor? Cuidamos dele como uma herança?
especial de Deus, que um dia Deus vai pedir conta, o que nós estamos fazendo com eles? Pode passar. Eis que reunirei, ó o castigo, eis que reunirei todos os amantes que você quis agradar, tanto os que você amava, como todos os que você odiava. Eu os trarei contra você, de todos os lados, e descobrirei a sua vergonha diante deles, para que eles vejam toda a sua nudez. Eu a julgarei como não são julgados as adúlteras e as assassinas. Farei com que você seja vítima de furor e de ciúmes. Vou entregá-la nas mãos deles, e eles derrubarão os seus altares e lugares elevados. Vão despir você, levar as suas belas joias, e a deixarão completamente nua, exatamente como o Senhor havia encontrado. Trarão contra você uma multidão, irão apedrejá-la e cortarão em pedaços com suas espadas. Queimarão as suas casas, executarão juízos contra você, à vista de muitas mulheres. Acabarei com a sua prostituição, e você não fará mais nenhum pagamento. O Senhor estava falando para Israel, porque Israel estava prostituindo-se com todos os deuses daquela região ali, com os deuses dos assírios, da Babilônia, todos aqueles deuses que eram levantados do Egito. Eles estavam ali praticando as mesmas abominações do que aqueles povos. E o Senhor falou: vou trazer todos esses povos contra você. E Israel foi castigada. Israel foi levada cativa, presa. Israel foi derrubado seus muros. Israel foi queimado as suas casas. Foi perseguido. Esse foi o castigo de Israel. Foi o castigo deles não darem importância. E o castigo da noiva de Cristo hoje não será diferente. O Senhor, quando Ele nos acha no pecado, Ele fala assim: Martinha, meu Deus, preciso salvá-la. Preciso cobrir a nudez da Martinha. Preciso lavá-la com o meu sangue. E agora eu quero abençoar ela. Eu quero dar ouro para ela, eu quero dar prata, vestes, marido, filhos, casa, carro. Quero dar tudo para ela. Mas aí a Martinha vira as costas para Deus. E começa a viver a vida dela. Agora eu estou bem. Eita, agora eu estou vivendo na fartura, agora eu posso. Obrigada, Felipe. Vou ficar com esse aqui mesmo. E então a Martinha vira as costas para Deus. Assim, a igreja do Senhor. O primeiro vento, a gente esquece-se de Deus. Porque estamos na abundância. Estamos fechados em nossas casas. Com geladeira cheia, com a despensa cheia, com roupas, calçados, carros, celulares para todos os lados, né? Uma vida de abundância, até o mais pobre desta nação possui um celular. Estamos vivendo um tempo arregalado. Um tempo de regalo. Um tempo onde nós falamos, não estamos precisando de Deus. Até o Covid a gente fala, esse vírus aí não é nada. Amados, leia o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7. Se eu cerrar os céus para que não tenha chuva, ou se eu mandar a peste, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle desse vírus agora. Ou você acha que Deus está tirando férias?
E o mundo foi infectado por esse vírus. Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas. Ele está no controle. Se Ele quiser tirar, é assim. Enquanto nós estamos aí, lutando com máscara, com cloroquina, uns cuidando lá, fazendo vacina. E Ele, se Ele quiser, Ele faz assim: vou tirar o vírus agora. Ele está no controle. Ele está falando com a igreja dele, falando com a noiva dele. Se arrependam. Se arrependam, igreja. Se arrependam, noiva. O Senhor estava fazendo a mesma coisa com Israel. Mandou vários profetas falar. Ezequiel era um dos profetas. Ele mandou Ezequiel falar com a nação de Israel agora. Falar com Jerusalém. Mas eles achavam que estavam bem demais para se converter e voltar a Deus. Será que estamos achando isso também, noiva do Senhor? Será que estamos achando que simplesmente ir ao culto no domingo já basta? Ir no Tadel já basta? Não, queridos. Entregar a vida aqui na frente já basta? Não. Nós precisamos ter uma vida de noiva imaculada, de noiva preparada, de noiva adornada, de noiva que está de prontidão esperando o noivo, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Precisamos estar preparados para não ser apanhados de surpresa. A noiva do Senhor, a igreja do Senhor, precisa estar preparada para encontrar-se com Jesus. Agora vocês viram o castigo da noiva. E eu queria apresentar para você o perdão do noivo. Eu queria apresentar para você o desejo do noivo. O amor de Deus. Eu queria apresentar o amor de Deus para a noiva de Jesus hoje. Sabe, eu não sei da onde você saiu. Eu estou mostrando da onde Israel saiu. Eu não sei qual é o seu pecado, eu sei o meu. Eu sei da onde eu saí, da onde Deus me tirou, da onde Deus me salvou. O que Deus fez comigo. E eu estou te apresentando da onde Israel saiu, da onde ele saiu, e o pecado e o castigo dele. Mas o Senhor diz agora no Novo Testamento, Romanos 3:23, 3:26, 3:26, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Coloca para mim Romanos 3:23. Todos pecaram e separados nós estamos do noivo. Porque, olha lá, 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O dom dele é o amor. Amados, nós precisamos ouvir uma mensagem dessa e lembrar do nosso pecado de hoje, de agora mesmo, que você estava fazendo lá na sua casa. Que nós estávamos pecando contra Deus hoje mesmo, falando mal uns dos outros, dizendo que é um líder na casa de Deus. Aonde você está com a cabeça, meu irmão? Que Deus o aceitará nesta mentira, nesta fofoca. A igreja do Senhor se prostitui fofocando, mentindo, levantando mal uns contra os outros aqui dentro. O teu pecado, o meu pecado já não é nem lá fora escondido, já é aqui dentro. É uns com os outros. Da onde você acha que Deus vai te perdoar, vai te levar com mentiras, com fofocas. Da onde está na nossa cabeça que Deus vai levar uma
você sai daqui agora e fala mal do seu irmão. Você sai daqui agora e fala contra a palavra do Senhor. É adultério. É prostituição contra Deus. Estamos conversando uns com os outros. Ele vira as costas. E eu malho nele. Esse pastor, esta pastora Raquel então, nem é pastora ainda, já malha. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Vamos ter cuidado como noiva do Senhor. A nos lavar, a ser permitidos em nos lavar. O Senhor nos dá um corpo, o que fazemos com ele? Nos prostituímos. O Senhor nos dá a salvação, e o que fazemos com ela? Um irmão ora por você, uma irmã ora por você, e o que você faz com ele? Você vira as costas e fala dele. Prostituição, adultério contra Deus. Ah, porque eu não fui muito com a cara daquele líder, eu vou agora destruí-lo. Cuidado. Porque a palavra do Senhor diz no Novo Testamento que aquilo que falamos às escondidas será gritado nos telhados. Tudo que fazemos às escondidas, falamos às escondidas. Irmãos, sabe por que Deus está falando? Sabe por que você está escorregando aí na sua cadeira? Sabe por quê? Porque nós estamos em prostituição. Nós estamos em adultério contra Deus. E é hora de permitir o noivo nos lavar novamente. É hora de arrependimento. É hora de largar de adultério. Olhar para a mulher do próximo. Para o marido da outra. É hora de largar de tudo isso. É hora de parar de mentir para o seu marido, para os seus filhos. É hora de sair da mentira, noiva do Senhor. É hora daquele que é santo se santificar mais e aquele que é sujo se sujar mais ainda. Volta no texto de Ezequiel, filho. Eu quero te apresentar o amor e o perdão do noivo. No mesmo capítulo de Ezequiel, nos versos 62 e 63. Lembra do começo? Que ele fez uma aliança com esse povo. Quem lembra? Nós falamos aqui agora. Ele fez uma aliança, colocou aliança no dedo daquele povo que não era nada. Mas aquele povo prostituiu. Agora olha o que esse noivo, olha o que esse pai, aqui ele era pai, marido. Estabelecerei a minha aliança com você, depois de toda a nojeira, depois de todo adultério, depois de toda prostituição. Deus diz: estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Para que você se lembre e fique envergonhada, e nunca mais abra sua boca por causa da sua humilhação. Quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor Deus. O prazer de Deus não é castigar. Lá em Ezequiel, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer: não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de quem morre sem ele. Deus não tem prazer na morte de um pecador que não se arrependeu. E ele diz: quando eu lhe houver perdoado tudo o que nós fizemos. Começa a lembrar aí do seu pecado de hoje. Começa a lembrar da sua fofoquinha que você levantou hoje, do seu levante. Começa aí a pensar nos seus pendentes. Começa aí a entrar na tela de pornografia que você entrou. Começa a lembrar aí, você que é casado, e as olhadelas que você deu para outra mulher. Começa aí a olhar você, mulher que é casada, e deu umas olhadelas para outro homem. Começa aí a pensar, vamos nós olhar para dentro de nós mesmos e começar a pensar. A Bíblia diz que só de pensar mal do nosso irmão estamos pecando. Ah, eu não falei nada, pastora, mas pensou?
já estamos em pecado. Então hoje não se salva ninguém aqui. Hoje está declarado o nosso adultério contra Deus. E é hora de se converter. Novamente. Na minha tradução aqui é se converter. Está na hora de se converter para aliançar novamente. Porque o prazer dele é perdoar. É nos perdoar. É nos perdoar. Esse é o prazer do Senhor. Nos perdoar. Quando eu lhe houver perdoado. Queria chamar o pastor Ricardo, nós estamos chegando no final. Nós vamos louvar ao nome do Senhor. Se a palavra de Deus falou com você, eu queria que você falasse com o maior número de pessoas. Mas se não falou, irmão, se você acha que você está assim, em santidade pura, que você, eu sinto muito, você não entendeu. Porque eu entendi essa palavra. Eu entendi essa palavra. Eu entendi que eu preciso me deixar ser lavada. Que eu preciso fazer um renovo da minha aliança com Deus. Sabe? Filhos desonrosos com os pais. Lá fora aquele filho perfeito. Lá dentro de casa aquele filho onça pintada. Fala com o pai como se estivesse falando com um cachorro. Fala com a mãe como se estivesse falando com uma cadela. Adultério. Prostituição contra Deus. E você que Deus falou com você nesta palavra. E que você deseja renovar a sua aliança. Você que está em adultério contra Deus. Eu já estou aqui na frente, amados. Eu já pedi perdão lá em casa, quando eu estava lendo essa palavra. Mas eu já estou aqui na frente. E você que sente que tem adulterado contra Deus. Que o seu tempo não tem sido para o noivo. Que seus olhos não têm sido para o noivo. O teu desejo não tem sido para Jesus. Tem sido para os teus negócios. O seu maior tempo você se dedica para você mesmo. Para as coisas que você gosta. Não que ele gosta. Ou seja, para as coisas que vai ficar aqui. Que não vai ficar pedra sobre pedra. E você que deseja ficar mais na presença do Senhor, se consagrar mais, ser mais limpo, renovar a sua aliança com Deus. Vem aqui à frente, eu quero fazer uma oração com você. Você que deseja renovar a sua aliança. Eu chorei muito ontem à noite. Hoje eu chorei muito na presença de Deus. Pedi perdão a Ele do meu pecado. E eu pedi para que Ele renovasse a aliança dEle comigo. Eu pedi para que Ele me perdoasse. Alvo mais que a neve, quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo tempo, pois sou teu templo. Renuncio tudo que é impuro. Fale com o Pai agora, fala com o seu noivo. Minha carne, renuncio o mundo e sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo,
Tu és Senhor. Tem um ditado lá do mundo, não está na Bíblia não. Santo só Deus. Mentira do diabo. 1 de Pedro diz assim: sede santos, porque como é santo o vosso Pai nos céus. Sede santo porque eu sou santo. Santificai-vos, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém sem santificação verá o Senhor. Pai, perdoa a sua igreja, Pai. Perdoa a sua noiva, Pai. Nos perdoa nesta noite, Pai. A sua igreja, que por causa de um vírus, Pai, inventa desculpas e desculpas e desculpas. Proteja, Senhor, os nossos idosos, nossas crianças, o teu arraial desse vírus terrível. Nos perdoa, Pai, e nos proteja. Mas também, Senhor, nos proteja, Senhor, do nosso pecado. Nos perdoa do nosso pecado, Senhor, de não lhe dar o tempo que o Senhor merece, que um noivo merece. Nos perdoa, Pai, quando adulteramos, ó Pai, com coisas que não te agradam, com ações, Pai, que te enojam, com mentiras, levantando falso contra nossos irmãos, levantando falso, mentira contra os teus filhos, contra meus irmãos, a começar em mim. Me perdoa, Pai. Me perdoa quando eu desprezo aquilo que é santo, e quando eu gosto daquilo que o Senhor não gosta. Me perdoa, Pai. Perdoa a sua noiva. Perdoa a primeira igreja de Matupá. Perdoa a sua noiva em Matupá. Traz unidade. Traz um avivamento ao nosso coração. Nos lava. Pai, não queremos chegar no último dia e ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Não queremos, Pai, ouvir isso. Queremos ouvir: entrar para o gozo. Sede bem-vindos do meu Pai, filhos amados. Ah, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa. Faça uma aliança agora. Renova, pede para Ele. É Ele quem faz isso. É Ele quem faz isso. Pelo texto, Ele diz que ia estabelecer novamente a aliança com o povo dele. Peça para Ele ter misericórdia de você. Pede para Ele ter misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de mim. E faça, estabeleça novamente a sua aliança comigo, Pai. Nem depende mais de mim agora, depende da sua misericórdia. Depende de quem o Senhor escolher. De quem o Senhor escolher, Pai. O Senhor escolheu aquela nação. Nos escolhe também hoje, Pai, para uma boa obra. E que possamos perseverar até a sua volta. Até a sua volta. Na autoridade, no nome de Jesus. Assim como você está aí no seu lugar, se humilhando perante o Senhor, se convertendo do seu mau caminho, que Ele faça e estabeleça a aliança dele contigo. Em nome de Jesus. Amém.